Olá, eu sou Ana Paula Ladeira e esse é o seu R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. Nesse podcast, o assunto é o Novembro Azul, o mês mundial de conscientização e combate ao câncer de próstata, o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens no Brasil. E por isso vamos receber o Dr. José Alexandre Pedrosa, que é urologista e vai poder tirar todas as nossas dúvidas sobre esse mês tão importante. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado a você, Ana, pelo convite. Acho que é uma oportunidade excelente para a gente estar discutindo nesse mês, que é o mês do câncer de próstata, e estar passando as informações para a população de como lidar com esse problema, que é um problema de saúde pública e vem crescendo muito nos últimos anos aí. É verdade. E antes da gente entrar, propriamente dito, nesse assunto, eu queria falar da importância da participação das mulheres sobre esse assunto, sobre o câncer de próstata. Não somente os homens, né? A gente vê que a expectativa de vida das mulheres ela é 7 anos maior do que o dos homens, né? Enquanto a expectativa de vida das mulheres são 79 anos, dos homens são 73 anos. Então, a gente vê que as mulheres cuidam muito mais da saúde do que os homens. Então, é importante que as mulheres também participem desse assunto, fiquem inteiradas nesse assunto, para que possam influenciar também os homens a cuidarem também da saúde, né, doutor? Lógico, eu acho que as mulheres elas estão muito mais habituadas desde cedo a procurar o ginecologista, né? A gente tem campanhas muito bem sucedidas aí contra o câncer de colo de útero, né? Então a mulher ela tem esse costume de procurar o médico com muito mais frequência. A gente tem, inclusive, no SUS, estruturas específicas para o cuidado da saúde da mulher, uma coisa que a gente vem batalhando na urologia para que o homem comece a ter também essa estrutura de saúde do homem. Obviamente, isso ainda não é uma realidade, mas é fundamental que as esposas, as filhas, as mães ajudem os homens a procurar atendimento médico para tentar diagnosticar. A gente sabe que o câncer de próstata é um problema sério e o homem precisa procurar a assistência mesmo quando não tem sintomas. Então isso acaba dificultando bastante para o nosso perfil aí sociocultural, né, vamos dizer assim. Agora, já entrando no assunto sobre o câncer de próstata. A próstata aumentada, isso quer dizer que a pessoa ela tem um câncer, que o homem tem um câncer, qualquer tipo de alteração nesse exame quer dizer que é um câncer? Não, de forma nenhuma. Na realidade, assim, a próstata, a partir de uma certa idade, 80% dos homens vai ter um aumento do tamanho prostático e pela próstata ficar em volta da uretra, vai causar sintomas urinários. Então é muito frequente que o homem, a partir dos 40, 50 anos, comece a apresentar sintomas para urinar. Isso, de maneira nenhuma, tem conexão com o câncer de próstata. São duas coisas separadas. Quando o homem faz o PSA, que é um exame de sangue, também precisa fazer o exame de toque? Na realidade, o que a gente tem hoje são várias modalidades de rastreamento, né? O que a gente tem enfatizado nos últimos anos, muito mais do que aquela questão de ir no urologista fazer o exame de toque retal, é a importância de procurar o urologista, né? O toque retal ele complementa o PSA, sem dúvida. A gente tem casos de cânceres que não aumentam o PSA, não é a maioria dos cânceres. Então, assim, um PSA já ajuda muito, 90%, 95% dos tumores são diagnosticados através da elevação do PSA, mas sem dúvida o toque retal ele complementa essa informação. Isso precisa ser dito para que o paciente tome uma decisão sobre como ele quer proceder com o rastreamento. Acho que isso é uma decisão individual que deve ser discutida entre o médico e o paciente. E além desses dois exames que são mais conhecidos, né, existem outros exames que também podem ajudar nesse diagnóstico? Sim, sem dúvida, né? A gente utiliza o toque e o PSA porque isso é uma modalidade de baixo custo. Para nível populacional seriam os melhores exames. Hoje em dia o que a gente tem observado é que a ressonância magnética nuclear ela tem apresentado uma especificidade maior, ou seja, quando a gente tem uma alteração na ressonância, a chance de realmente ter um tumor ali é muito superior. Além disso, a sensibilidade dela também é boa. Quando ela está normal, ela dá uma boa segurança para a gente de que não haja tumor ali. Então é um exame que tem ganhado muito espaço no diagnóstico, a gente tem utilizado em casos específicos pelo alto custo, mas sem dúvida é um exame importante da gente mencionar. E existem alguns homens que têm um risco maior de desenvolver a doença, e quem são esses homens? Sim, a gente tem dados populacionais, isso é tudo medido de maneira
bastante científica, né? Então a gente tem recomendado um rastreamento mais precoce em afrodescendentes e pessoas que têm familiares de primeiro grau com câncer de próstata. Tá? Hoje em dia os estudos genéticos também estão avançando bastante, então a gente tem alguns tipos de mutações genéticas que também predispõem pacientes a ter tumor precocemente e mais agressivos, né? Então pacientes que são familiares e que apresentam essas mutações também devem começar o rastreamento antes. E a partir de quando que é necessário começar a procurar o médico, procurar o especialista e fazer esses exames? Isso é o que a gente tinha mencionado. Isso tem variado bastante pelas diversas sociedades ao redor do mundo, né? O que a gente tem de recomendação basal é que o homem, a partir dos 50 anos, deve, sem dúvida, iniciar, fazer pelo menos uma dosagem de PSA. Pacientes de alto risco, como esse que a gente mencionou, entre 40 e 45 anos já é uma boa idade para a gente procurar o médico e tomar as decisões referentes ao rastreamento. Na prática, a gente tem visto os homens procurarem os especialistas já quase beirando aos 60 anos, né? O câncer de próstata tem acometido cada vez homens mais jovens? O senhor tem visto isso no dia a dia? Isso tem sido uma realidade para a maioria dos cânceres, né? A gente tem observado aí uma tendência a diagnósticos em uma população mais jovem. A gente não sabe ainda se isso é um advento da gente oferecer mais diagnóstico ou se realmente isso é uma migração da doença em si. De qualquer maneira, o que a gente observa é que estudos mostram que se a gente fizer um PSA entre 40 e 45 anos, a gente já consegue ter uma boa ideia do risco ao longo da vida. Então, o ideal é que nessa faixa etária a gente consiga pelo menos uma avaliação até para planejar os próximos anos. Se o PSA, por exemplo, for muito baixo, talvez você não precise repetir todo ano, você pode espaçar mais essa avaliação. Se o PSA com 40, 45 anos já estiver mais elevado, a gente já tem que acompanhar com mais atenção. Então, é fundamental iniciar o quanto antes, entendendo que nem sempre por iniciar aos 40 anos quer dizer que você vai fazer toque retal e PSA anual para o resto da sua vida. Pode ser que você faça uma avaliação e só precise retomar dali a 5 anos ou, de repente, até um período superior. A gente já falou que é um câncer que mais acomete os homens, né? Qual é a taxa de prevalência hoje em dia e a taxa de mortalidade também desse câncer? A expectativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é de 70 mil casos novos em 2024. Né? Isso é um aumento em relação aos anos anteriores. Então, a gente vem experimentando um aumento da incidência de câncer de próstata. E, da mesma maneira, a mortalidade está entre 16 e 17 mil óbitos anuais, o que também representa um aumento. O câncer de próstata acabou de ultrapassar o câncer de pulmão como primeira causa de óbito relacionado a câncer em homens. Né? Então, é fundamental que a gente trace estratégias para tentar reduzir isso. Né? É fundamental para reduzir mortalidade, o diagnóstico precoce é a nossa única arma no momento. Um número muito alto, né, doutor? Sim, sem dúvida. E agora, depois que vocês fazem esse diagnóstico, né, que vocês verificam PSA aumentado e também o exame de toque que tem uma alteração ali, o que é feito para cravar esse diagnóstico? Olha, como a gente mencionou, a ressonância é um exame que ajuda bastante, né? Porque ele ajuda a gente a localizar e a melhorar a qualidade da nossa biópsia, né? Mas, sem dúvida, o que vai realmente dizer se é ou se não é câncer é a biópsia. Isso é importante mencionar, porque alguns pacientes chegam para a gente com a falsa ideia de que a biópsia vai espalhar o câncer. E não é nada disso. A gente simplesmente não pode tratar de câncer de próstata sem um diagnóstico histopatológico, um diagnóstico feito pelo tecido. E isso a gente só consegue com a extração desse tecido. Não existe nenhum dado científico que aponte que a biópsia vai piorar o prognóstico desses pacientes. Então, é fundamental entender que a biópsia, sem dúvida, é a melhor forma de diagnóstico. É o que vai dar para a gente o diagnóstico para que a gente prossiga com o tratamento. E existem graus de gravidade desse câncer quando essa biópsia é feita? O que vem nesse resultado? Não só a biópsia, mas com outros dados também, o PSA, o toque retal, tudo que a gente tem, a gente junta todas essas informações e classifica os pacientes em grupos de risco. Né? Para se ter ideia, quando o paciente tem um grupo de risco muito baixo, a gente pode até nem tratar, só acompanhar inicialmente e isso dá uma segurança para a gente. Tá? Pacientes que têm risco intermediário alto, esses sim vão precisar de tratamento. Então é muito importante que a gente consiga fazer o diagnóstico, fazer a estratificação de risco para que a gente consiga oferecer o melhor tratamento, que muitas das vezes é só acompanhamento. Então o que a gente chama atenção também é que o diagnóstico precoce, se ele é feito numa fase muito inicial, ele possibilita que a gente monitore esse câncer e só venha tratar ele caso ele demonstre para a gente que ele vai se tornar um tumor agressivo. Então isso é importante, é por isso que é fundamental a relação do médico com o paciente. A gente não tem uma receita de bolo aqui.
E essa biópsia, ela é 100% segura, mesmo que dê um resultado negativo, a gente pode afirmar que aquele paciente não tem o câncer de próstata? Isso, na realidade, assim, segura do ponto de vista oncológico, sim, tá? O câncer não vai espalhar pela biópsia. Como todo procedimento invasivo, tem alguns riscos, mas é um procedimento bastante seguro, tá? Os principais riscos são infecção e sangramento, tá? Do ponto de vista da negatividade da biópsia, isso vai depender muito, Ana, porque a gente tem modalidades de biópsia. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, uma biópsia que é guiada por fusão de imagem. A gente acha a imagem na ressonância, faz a biópsia guiada e aí a negatividade dessa biópsia dá uma segurança muito grande. Não é 100%, mas uma ótima segurança. Quando a gente faz uma biópsia sistemática, que é uma biópsia que é a mais antiga, onde a gente biopsia a próstata por igual, dividida em sextantes, a gente divide a próstata em 6 e faz uma amostragem da próstata, a negatividade da biópsia não é 100%. Por vezes, se o PSA continua subindo, a gente precisa repetir essa biópsia. E aí fez a biópsia, qual é o tratamento daí para frente? Aí é realmente a parte que a gente comentou, né? A gente estratifica o paciente em riscos e vai visitar as possibilidades de tratamento, né? Quando o paciente tem um risco muito baixo, a gente pode só acompanhar. Quando o paciente tem uma necessidade de tratamento, basicamente a gente tem duas alternativas. A radioterapia, que é uma alternativa menos disponível aí, e que a gente tem algumas indicações específicas, e a cirurgia, né? A cirurgia é bastante difundida, hoje a gente tem a modalidade aberta, laparoscópica e robótica, tá? Então são basicamente esses os tratamentos que a gente tem, digamos assim, estabelecidos no Brasil. Existem outros tratamentos, mas que ainda em fase experimental no país. E a cirurgia robótica, ela já está disponível pelo SUS? Quais hospitais aqui do Rio a gente tem esse equipamento disponível? Olha, aqui no Rio a gente tem no Instituto Nacional do Câncer, a gente tem na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, né? E os hospitais militares também, no Marcílio Dias e no Hospital da Aeronáutica, são os hospitais, até onde eu sei, que são do sistema SUS, que tem o robô disponível. Na rede privada, a gente tem uma disponibilidade maior, obviamente, por ser um equipamento bastante caro. Então, é uma modalidade que está cada vez mais ficando disponível para a gente, oferecendo cada vez mais um resultado melhor nesse tratamento para a população. Depois que esse tratamento ele evoluiu bem e que o câncer entrou em remissão, existe a possibilidade de reincidência? Esse paciente vai ter que continuar fazendo o acompanhamento periódico de quanto em quanto tempo? Sim, assim, isso é o que diferencia o câncer da maioria dos outros tratamentos, né? A gente sabe que quando a gente trata um tumor benigno, um cálculo, alguma outra lesão, a gente normalmente não precisa de um acompanhamento porque não existe a possibilidade daquela doença voltar, uma vez que ela foi retirada. O câncer não, o câncer ele coloca esse desafio para a gente mesmo fazendo uma cirurgia às vezes agressiva, um tratamento radioterápico mais agressivo, a gente tem a perspectiva da doença retornar. Então a gente deve fazer um acompanhamento normalmente que é trimestral a semestral no início e depois a gente vai diminuindo um pouquinho a intensidade desse acompanhamento. Normalmente, no caso do câncer de próstata, o mais importante é o PSA. Uma vez operado o paciente, o PSA deve reduzir bastante e se ele mantiver bem baixo, a gente consegue fazer um acompanhamento só com exame de sangue. E o senhor já acompanhou algum caso que já chegou aí no consultório mais grave, que já tinha metástase? Como que é essa evolução, como que é esse tratamento? É um caso muito doloroso, tanto para o paciente quanto para a família também, né? Sem dúvida, né? Isso é o que a gente luta contra, é por isso que a gente tem o Novembro Azul, para evitar que os pacientes já cheguem ao consultório com doença disseminada, metastática, né? A gente vê isso com uma certa frequência, graças a Deus não é a maior parte dos pacientes, hoje a maior parte dos pacientes chega ainda numa fase onde a gente consegue oferecer tratamento, né? A gente sabe que existem tratamentos para doença metastática, mas que esses tratamentos não vão oferecer cura, né? Eles vão oferecer controle da doença, esses tratamentos têm avançado muito, mas o ideal mesmo é que a gente consiga pegar no início para que a gente consiga resolver o problema, cortar o mal pela raiz. E é muito doloroso esse tratamento, né? Os tratamentos para doença metastática eles vão estar relacionados à metástase, né? O câncer de próstata, o principal sítio de metástase é o osso, então a dor óssea é um problema grande, né? E os tratamentos são baseados em bloqueadores hormonais, quimioterápicos. Então, assim, a gente tem uma morbidade um pouco maior relacionada ao tratamento. A gente está falando aqui sobre o diagnóstico precoce, mas quais são os sintomas, caso esse homem não tenha feito esse diagnóstico precoce, que ele deve procurar o especialista aí para ontem? Tá. Assim, os principais sintomas relacionados ao câncer de próstata, infelizmente, estão associados à doença que já evoluiu.
né? A gente tem sangramento na urina, a gente tem dificuldade para urinar, a gente tem dor na região óssea, principalmente na região da bacia e na coluna, né? Emagrecimento, perda de peso, todos esses sintomas são sintomas importantes que o paciente deve procurar o médico imediatamente para fazer uma avaliação. E existem alguns mitos com relação a esse assunto. Por exemplo, o homem que ele é ciclista ou motociclista, fica muito tempo sentado, trabalha sentado, pode vir a desenvolver um câncer de próstata. Isso é verdade ou não? É mito? Na realidade, assim, o ciclista, a pessoa que fica sentada, ela tem uma propensão maior a ter alguns sintomas prostáticos, né? Por exemplo, o paciente que anda muito de bicicleta, ele deve evitar nos dias que precedem a dosagem do PSA, porque pode subir um pouquinho o PSA pela compressão da próstata. Mas não existe nenhum dado que mostre que o risco de câncer de próstata é maior nesses pacientes. Então, eles têm que seguir o rastreamento, a avaliação normal, como qualquer outro homem. O outro mito seria que o tratamento ou a cirurgia contra o câncer de próstata causa impotência sexual. Isso é verdade, doutor? Na realidade, isso é uma realidade. A gente vem diminuindo isso com as técnicas novas que a gente tem utilizando, mas ainda não é 100%. Então, a gente ainda lida com esse risco, mas é importante salientar que disfunção erétil é tratável, é um problema tratável. Então, mesmo quando o paciente desenvolve disfunção erétil no pós-operatório, a gente tem alternativas de tratamento para que ele não precise abrir mão da vida sexual dele. E a gente sabe que a medicina vem avançando muito nos últimos anos. Quais são as novidades aí no diagnóstico e no tratamento? Na realidade, no diagnóstico, a gente tem um novo exame chamado PET com PSMA, né, que é uma molécula relacionada ao câncer de próstata, onde a gente utiliza um PET-CT para diagnosticar onde a doença está. A gente usa muito isso no cenário onde a gente já operou o paciente e o PSA não caiu, para a gente tentar descobrir de onde que está vindo aquele PSA. E aliado a esse novo método diagnóstico, surgiu também o PSMA lutécio, né? O lutécio é uma molécula que joga radiação. Então, a gente, quando joga aquela molécula no corpo, ela vai direcionada aos sítios de tumor e aquela radiação localizada age sobre as células tumorais. Então, é um método também que vem ganhando bastante aplicabilidade e os estudos estão avançando e mostrando que cada vez mais a gente deve utilizar isso no futuro. São exames caros? Ainda o PET-PSMA está cada vez mais barato, alguns convênios, por exemplo, já estão cobrindo, alguns hospitais do SUS já estão oferecendo, então a gente aos poucos vai incorporando a tecnologia. O lutécio é ainda um pouquinho caro, mas acredito que quando vai disseminando, vai aumentando o número de tratamentos, o custo tende a cair. E as novidades com relação ao tratamento em si, né? A gente tem a radioterapia, a quimioterapia. Tem alguma novidade aí para chegar com relação a esse tratamento? Para a doença inicial, o que a gente tem em pesquisa ainda são os tratamentos focais, né? Alguns centros também já oferecem pelo SUS, mas ainda de maneira limitada, que são a HIFU, são algumas modalidades de laser, para tratar lesões específicas da próstata. Mas ainda é um cenário muito nebuloso, que a gente ainda não tem informações confiáveis de que aquele tratamento se compare, por exemplo, à cirurgia e radioterapia. Então, a gente ainda está aguardando ainda dados para poder recomendar. É importante entender que, na fase inicial da doença, é a nossa janela de cura. Ali, se a gente erra, a gente perde muito lá na frente. Então, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo. É diferente um pouco do paciente que tem doença disseminada, onde você faz um tratamento, se ele não funcionar, você troca e você ainda consegue algum ganho. Entendeu? E sobre esse diagnóstico precoce, a importância disso, né? Como que o senhor enxerga essa campanha do Novembro Azul, que leva a informação sobre o câncer de próstata? É fundamental, né? A gente está falando do câncer mais comum do homem, né? Então, é fundamental que a gente consiga conscientizar as pessoas, como você mesmo colocou, as mulheres já estão anos-luz na frente dos homens nesse assunto. Então, a gente tem que conscientizar os homens de que eles têm que procurar o urologista, tirar um pouco essa barreira do toque retal, que se criou muitas campanhas sempre baseadas nesse exame, com muita chacota, muita brincadeira envolvida, entender que esse é um assunto sério, que a gente precisa tratar de maneira séria, e que é um assunto entre o médico e o paciente, né? Não é uma coisa que não é um assunto da população. Isso tem que ser discutido num consultório médico, a portas fechadas, para definir uma melhor estratégia de acompanhamento, assim, de rastreio. Tá? Então, acho que a mensagem é a melhor possível e a gente encoraja o máximo possível para que todos os homens possam ter acesso aí às informações. Informação que pode salvar vidas, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E esse foi o nosso podcast R7 Fala Comigo. E se você gostou, encaminhe um link desse episódio para alguém que você acha que vai se identificar com o nosso tema de hoje, que foi o Novembro Azul. Até a próxima. Tchau, tchau.